Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, em que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, me ajude a propagar o nome do Vasco para o mundo inteiro. Dificilmente você vai ver eu falar sobre política do Vasco aqui no meu canal. Eu nunca me envolvi com a política do clube. Eu sempre fui um torcedor de arquibancada. Eu jamais votei em presidente do Vasco, eu nunca participei de processo eleitoral no clube. Eu sempre fui torcedor de arquibancada. Só para que você tenha uma noção, o Vasco tem 4 títulos de campeão brasileiro. Dos 4, eu estava presente em 3. O de 74 eu era muito menino, nasci em 71. Meu pai não me levou na vitória contra o Cruzeiro, mas nos outros 3 brasileiros eu estava presente no estádio. E na final da Libertadores da América, eu estava em Guayaquil. E eu nunca me envolvi com a política do clube. Eu torço para o Vasco, independente do presidente. Quem estiver na presidência, eu torço muito por ele, seja lá quem for. Então, não vou falar de política aqui, meu negócio é Vasco da Gama. Tem jogo importante nesse sábado contra o Criciúma. É um jogo muito importante. Embora a gente esteja indo para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um jogo muito significativo. E o Ramon Dias vai ter que escolher ou o Payet ou o Medel. Mas eles disputam posição, eles disputam espaço no time. E você vai entender essa história. Para você se inscrever no canal, precisa rodar a vinheta. É o tempo que você tem. Roda a vinheta, se inscreva no canal. Show de bola, vinheta rodada. Pô, tu não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. É muito importante para que eu ganhe motivação em continuar propagando o nome do Vasco da Gama para o mundo inteiro. Vire membro do canal, aí é a cereja do bolo, aí eu fico tão feliz, que legal, ganhei um membro do canal, eu todo dia olho, puxa, é o incentivo, é o meu combustível, é a sua inscrição e membro do canal, tá bom? Obrigado pelo carinho. Gente, parece maluquice, mas não é. Vamos lá. O Vasco teria teve uma semana, né, para se preparar para o jogo diante do Criciúma, mas não com todos os jogadores à disposição, né? O Medel chegou ontem. O Payet vem treinando. Terça-feira ele sentiu um incômodo, mas nada que preocupe. Mas o Ramon, ele não vai colocar em campo os 2 jogadores desde o início. Ele não vai fazer isso. Ou é muito provável que não faça. Porque são 2 jogadores que não estão treinados, principalmente o Medel, e ficou muito tempo sem trabalhar. E a mesma coisa o Payet. Mesmo que ele possa fazer 5 substituições ao longo da partida, é improvável que ele comece o jogo com 2 atletas que não estão trabalhando junto com o grupo. Ele deve escolher um e deixar o outro no banco. Aí é uma questão que a gente vai debater junto aqui, eu quero o seu comentário. Eu preciso do seu comentário. Qual seria a prioridade? Começar com o Medel ou começar com o Payet? O Ramon, acompanhando os treinamentos, evidentemente, que ele sabe muito melhor do que nós. Mas olhando da arquibancada para o campo, eu acho que a prioridade do Vasco hoje é o Payet e não o Medel. Ainda mais no jogo contra o Criciúma em São Januário. Porque se é um jogo fora, um jogo assim, pegado, tu ter a figura do Medel, que, né, é um cara provocador com o adversário, de liderança, de garra. Talvez a presença do Medel num clássico, talvez fosse prioritário para início de jogo. Mas em se tratando de São Januário, onde o Vasco, independente do adversário, ele precisa se impor com o seu Medel, eu acho que a prioridade deveria ser o Payet, entre um e outro. Agora, colocar 2 jogadores, na idade que ambos têm, sem estar treinados bem, eu acho risco. E acho que o Ramon não fará isso. Então eu começaria com o Payet.
Beleza? Eu começaria com o Payet. Mas essa é a minha cabeça, a gente vai ver do Ramon e eu quero a tua opinião aqui. Hugo Moura. Hugo Moura vem brigando para ser titular. E eu acho que ele será o titular. Por quê? Ele chega na semana que antecede o jogo contra o Fluminense. Ele participou de um treinamento com os outros jogadores do Vasco. E entrou no banco de reservas, entra no decorrer do jogo contra o Fluminense, participa do gol, foi ele quem deu a bola para o Verratti. É meio que inimaginável, contratado a pedido do Ramon Dias, é meio assim que inimaginável que ele não comece jogando, que ele está pulando etapas. Eu acho que o Ramon vai logo colocá-lo em campo. E acho que tem que fazer isso mesmo. Se o Ramon imagina que o Hugo Moura, em algum momento, será titular do Vasco, você antecipa esse momento contra o Criciúma. Bota logo para jogar. E é isso que eu acho que vai acontecer. E aí vai sobrar para quem? É uma montagem difícil no meio-campo, né? Força, não acredito que sobre para ele. Galdames, não sei se o Payet começar jogando, porque a entrada do Payet reflete na entrada do Hugo Moura, né? Por quê? Porque o Hugo Moura é um jogador de muita marcação. Ele com o Payet sabe que o Payet não marca tanto, ele precisa de reforço. Joga o Hugo Moura, sobra para um. Será que o Ramon pensa, por exemplo, em jogar com apenas 2 atacantes dos 3 que vem jogando? Também é uma opção. Ele colocaria, né, o Hugo Moura, o Esforça, o Galdames, Payet e mais 2 atacantes. Pode ser? Pode ser, desde que o Payet não jogue aberto pela esquerda, como ele jogou já com o Ramon. Eu achei que foi uma ideia errada do Ramon. O Payet é melhor ali pelo meio, centralizado, encostando, pisando na área. Talvez o Ramon esteja pensando nisso. Por quê? Ó, se inscreva no canal, deixa o seu like aí. Por quê? Se inscreva no canal, deixa o seu like aí. O Vasco carece de atacantes, né? O Vasco tem apenas o Verratti, assim, cara, o jogador da minha confiança, o cara que eu gosto, entendeu? Rossi, porra, é altos e baixos pra caramba, sabe? O David, pra mim ainda não emplacou. Ryan é muito novo e aí vem num vídeo que eu falei há poucos dias atrás, para não dar a esta garotada a responsabilidade que eles não têm e nem deveriam ter nesse momento. Então, começaria com o Verratti, mais um atacante, aí eu acho que até o Rossi, para dar mais velocidade, e faria o meio-campo do Vasco com 4 jogadores, dando ao Payet um pouco mais de liberdade. Eu acho que é um bom teste para o Vasco, sabe? Você ter 3 atacantes, que não são 3 grandes atacantes, tem o Verratti e os outros 2, eles não se confirmaram ainda. O Rossi é isso, que a gente conhece. Eu acho que o Ramon poderia já pensar num outro Vasco da Gama que não com 3 atacantes. E para ele poder acomodar o Payet, o Hugo Moura, o Esforça, o Galdames, só com esses 4 jogadores e atuando com 2 atacantes. É a única maneira. E eu acho que o melhor Vasco seria por aí. Acho que o melhor Vasco seria por aí. Se ele optar, porque eu estou trabalhando com a possibilidade do Medel ou o Payet. Se ele optar pela entrada do Medel, aí acabou. Não joga o Payet, ele vai com 3 jogadores no meio campo, né? O Hugo Moura, o Esforza e o Galdames, ou bota o Matheus e não o Hugo Moura desde o início e vai com os 3 atacantes que ele tem aí. Mas eu acho que para futuro o melhor Vasco é esse com 4 jogadores no meio campo, na ausência de outros atacantes bons. Eu acho que houve uma falha do Vasco da Gama em não contratar parceiros para o Verratti. O jogo contra o Criciúma é uma partida importantíssima, porque o Vasco vem de 2 derrotas.
Ah, justas, não justas, merecedoras ou não, não importa, o Vasco perdeu os 2 jogos. Time que perde 2 jogos seguidos precisa de recuperação, urgente. Porra, nada melhor do que enfrentar um time que vai lutar para não cair, que é o Criciúma, e você jogando em casa, em São Januário, com todos os ingressos vendidos. O cenário é cenário de vitória do Vasco. E a gente não pode pensar diferente. Porque se o Vasco não consegue ganhar do Criciúma, eu não quero nem falar muito nisso, mas se o Vasco não consegue ganhar do Criciúma, o Vasco já vai lá para baixo na tabela. Aí já começa aquele fantasma. O Vasco vai jogar o campeonato para não cair. Pô, não ganhou do Criciúma. O Criciúma vai lutar para não cair. É candidato a rebaixamento. Nós temos que atropelar o Criciúma. Nós não podemos deixar de vencer essa partida, porque já vai causar no torcedor, em caso de uma não vitória, né, aquela preocupação dos anos anteriores, puta, não ganhamos do Criciúma. Então, eu não quero nem falar nisso. O cenário é de vitória, é São Januário cheio, o Vasco tendo aí os jogadores, o Medel e o Payet à disposição, para o Ramon poder escalá-los ou não como titulares já desde o início. Eu acho que o Medel é substituível, o Payet não. Eu acho que os dois, em plenas condições, os dois jogam, claro, os dois são titulares. Mas nesse jogo contra o Criciúma, se eu tivesse que escolher entre um e outro, repito aqui, mas eu quero a tua opinião, eu optaria pelo Payet. Gente, é muito importante para a ascensão aqui do canal, que é um recém-nascido, eu não tenho nem 15 dias falando de Vasco aqui, que você deixe o seu like, não custa nada, deixe o seu like para mim. Se inscreva no canal, o YouTube precisa perceber que o conteúdo é relevante, que vocês estão gostando. Se inscreva no canal. Virar membro é de cada um. Claro, para mim é relevante demais que você vire membro do canal, tá bom? Amanhã, véspera de Vasco e Criciúma, nós vamos falar sobre Vasco aqui, sobre as novidades do Vascão, tá bom? Até amanhã.